Wallace, eu queria iniciar com uma provocação. Thomas Hobbes havia dito, isso há séculos, que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o ser humano em seu estado de natureza, ele é belicoso. Ele vai buscar, é sempre uma busca, uma luta pela sobrevivência. Em resumo, seria esse o ser humano em seu estado de natureza. E por isso ele justificava a presença de um estado absolutista, de um governo forte, que ia deter esse ímpeto violento do ser humano. Tu dava o monopólio da violência para uma entidade, e essa entidade ia controlar o restante da população para evitar que todo mundo, em resumo, se mate. Trazendo um pouco dessa filosofia hobbesiana para o contexto geopolítico mundial, a gente sempre teve um mundo pautado em impérios que dominavam, que colonizavam, que invadiam. Aí, da Guerra Fria em diante, a gente começou a observar um mundo bipolar, onde essa colonização e esse domínio acontecia não de forma direta, através de invasões, através de explorações, mas através de propaganda e de influência em governos. E era um mundo bipolar. A gente tinha um bloco econômico específico e outro bloco econômico. E depois do fim da Guerra Fria, a gente viu os Estados Unidos se consolidar como uma única superpotência global. Porém, nos últimos anos, a gente tem visto que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos e a OTAN já não são tão capazes assim de garantir que haja um certo controle do ímpeto belicoso de muitos países ao redor do mundo. O que dá para a gente atribuir essa situação? Realmente um mundo multipolar que a gente está vendo surgir recentemente, na presença de governos de viés mais nacionalista, que começou ali com uma onda em 2016 com Trump, depois se espalhou ao redor do mundo. Isso pode ter aflorado um pouco mais o sentimento de nacionalidade e até um sentimento belicoso em outros países. O que tu avalia dessa condição? Eu creio que o mundo multipolar é assim. A partir do momento que tu não tem só um ordenador mundial, tu não tem só um justiceiro, onde os países têm que fazer o que o justiceiro manda, aí o mundo geopolítico começa a mudar. Por quê? Porque a gente vê que cada vez mais ocorre o quê? É cada um por si. É cada bloco por si. Os Estados Unidos não têm mais condição de policiar o Oriente Médio. Nenhuma condição. Ele não tem poderio militar suficiente, ele não tem reposição de matéria-prima, ele ainda está comprando matéria-prima da Rússia para fazer granada. Está comprando petróleo da Rússia, indiretamente via Irã. E ele sabe disso. Então, os Estados Unidos perdeu nos últimos 10 anos, parece que 50% do número de militares alistados. O pessoal também não está mais querendo servir o exército. E o perfil do exército americano também mudou. O pessoal, os grandes canais de guerras americanos, eles chamam o exército americano de exército selfie. Exército selfie. É isso aí. Enquanto outros países, como Paquistão, que é um gigante adormecido, Paquistão, Ucrânia, que tinha um excelente exército, Rússia e Irã estão crescendo muito militarmente, no que se diz a densidade de material para a guerra, os Estados Unidos ainda estão naquela ideia de ficção científica. Então esse mundo multipolar, ele tem uma tendência a ter mais rebeliões, porque não há mais aquele cara que dita as regras, aquele cara que era os Estados Unidos. E os países começam a reivindicar territórios que são próximos. Aqui a gente viu que é quase impossível da Venezuela invadir a Guiana, acho que não tem porquê. O Maduro conseguiu o que ele queria. E no futuro muito próximo vai ser assim. Ele conseguiu o que queria, provavelmente será reeleito. Que na verdade, o homem, ele tem algumas pessoas que têm uma disfunção social, e essas pessoas estão inseridas no grande poder, são as pessoas que tomam as decisões. Eles têm um funcionamento psicológico e psíquico que está pautado na dominação e no poder. Então eles vão sempre estar prezando, dominar e ter poder. Por isso que eles investem nos melhores cientistas para fazer bomba atômica, investem nas melhores tecnologias para espionagem, porque nessa casta, digamos, não tem bonzinho. A gente pode botar um pacote de vários aí, como Hitler, como Mussolini. E eles tiveram vários assessores para fazer isso na humanidade. E esses caras, tipo Hitler e Mussolini, estão aí nas cadeias de poder.
Só que não é feito mais da mesma forma. Você acha que um político que deixa morrer 20 mil pessoas na fila do hospital, ele tem um resquício de humanidade? Não tem. São esses caras que estão lá na ponta do poder tomando decisões. E por isso vai haver guerra e vai haver cada vez mais guerras. A gente só não sabe qual modelo de guerra vai existir. Se é uma guerra tecnológica, cibernética, se é uma guerra de mísseis ou se é um reset, né, mundial. Mas eu acho que no reset a gente não chega.